Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma análise fundamentalista completa em 10 passos do Fundo Imobiliário Malls Brasil Plural, o MOL 11, MALL11. A cotação dele hoje está em R$ 109,38. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 9,4%, PVP atraente de 0,91, uma liquidez média diária de 2,8 milhões e nos últimos 12 meses ele valorizou 5,09%. Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, peço que você se inscreva e deixe o like. Analisando o primeiro passo, pessoal, é o tipo de fundo imobiliário. O MALL11, o MOL 11, ele é um fundo imobiliário híbrido do tipo de shopping. Normalmente eu dou uma avaliação, ou é um ticado verdinho ou é uma rejeição vermelha. Nesse aqui, ele está com esse símbolo porque eu não estou aprovando e nem reprovando, eu estou apenas dizendo que tipo de fundo ele é, tudo bem? O próximo passo é analisando a governança, transparência e gestão. E aqui eu avalio se o fundo ele é bem tocado, certo? Então vamos analisar o seguinte: quem é o gestor? O gestor é a Genial Gestão Limitada. Ele é uma boa gestora, tá? A Genial Gestão, gestora de produtos estruturados do Grupo Genial, possui ampla expertise em ativos líquidos, desde a estruturação de fundos imobiliários, né? E ele tem hoje mais de 29 bilhões em ativos sob gestão, distribuídos em 91 fundos. Então aqui você já vê que ele é uma boa gestora. O próximo passo que eu analiso, pessoal, é se as distribuições feitas elas são menores do que as receitas geradas. Por quê? Vamos lá. Se o fundo ele gera ali um total de dividendos para distribuir de 30 milhões e ele distribui ali o limite máximo permitido, que é 95%, tá tudo bem, tá tudo certo, é o que a lei fala. Agora, se o fundo ele distribui mais do que ele gera de resultado final, então a gente tem que ficar esperto com isso. Será que ele está utilizando reservas ou será que ele está distribuindo a mais para trazer mais pessoas para o fundo, aumentar a base, ganhar mais dinheiro com taxa de administração e depois ter que fazer uma emissão só para bancar esse furo de caixa? Porque aí ficaria até parecendo uma pirâmide, né? Então é isso que a gente vai analisar. Quando a gente analisa aqui, nos últimos 12 meses, ele distribuiu 102%, tá, pessoal? Então ele está acima do ideal, porque o ideal é os 95%. Porém, quando a gente vai aqui no relatório deles, eles até falam no último relatório, né? Foi divulgado a distribuição referente ao mês de abril, com pagamento no dia 15/5, o fundo gerou um resultado por mês de 0,83 e distribuiu 0,90. A base acumulada de resultados a distribuir totaliza aproximadamente 3,5 milhões, ou 27 centavos por cota. Então eles estão distribuindo uma reserva, tá? Então, nesse sentido aqui, eu não vou vir aqui e fazer uma crítica, eu vou considerar a questão do tópico 1, que é governança, transparência e gestão, como aprovado, tudo bom? Analisando o passo 3, o que eu analiso aqui? Quais são os móveis do FII? A maior parte é participação em shoppings, porém ele investe forte no /malls FII. Então aqui, por exemplo, pessoal, quando você analisa aqui a composição aqui do patrimônio líquido deles, né? Eles têm aqui, em decorrente de shoppings, 1,4 bilhões, 160 milhões de participação em FIIs, onde a maior participação é /malls FII, caixa equivalente eles têm 106, contas a pagar menos 44 e CRI menos 113. Para analisar o portfólio, ou seja, quais são os shoppings que o MOL 11 tem, você pode vir aqui no site de RI deles, tá, pessoal? O site de RI deles é esse que eu deixei aqui em cima para vocês verem. E quando você clica em portfólio, por exemplo, você clica aqui no primeiro, Maceió Shopping, ele traz todas as informações desse shopping. Ele fala do investimento feito pelo fundo, a participação. É importante dizer, pessoal, que normalmente eles não são donos do shopping sozinho. Normalmente eles são donos de um percentual. Igual aqui, eles são donos de 52,85%. Vamos procurar aqui Shopping Parque Sul. Parque Sul fica em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eles são donos de 40%, o investimento feito foi de 111 milhões. Campinas Shopping, em São Paulo,
eles são donos de 20%. Madureira Shopping, Rio de Janeiro, aqui são donos de 100%, eles investiram 286 milhões. Então, quando você clica aqui, você pode analisar toda essa composição aqui de shopping e ir no detalhe, tá bom, pessoal? Tem a localização aqui e tem até um vídeo institucional para você consultar. E nesse quadro aqui, nós temos um resumo de toda essa participação em shoppings, tá? Aqui ele dá um quadro com localização, administração, a participação que ele tem. Ó, ele só é dono de 100% só de 2 shoppings, tá? E aqui o valor da aquisição e a data do investimento, tá? Então ele já traz bastante informações aqui no relatório de RI deles. Então, quando nós analisamos aqui quais são os imóveis do FII, eu vou colocar aqui como aprovado. Ele tem bons shoppings e está bem diversificado, tá bom? Analisando o passo 4, que são as taxas do fundo. As taxas do fundo, ele cobra somente a taxa de administração de 0,5% ao ano, a razão de 1/12 sobre o valor de mercado do fundo, tá bom? Então, só tem isso, eles não cobram taxa de performance, acho uma taxa ok, tá? A maioria cobra ali 1%, então tá ok. Analisando o passo 5. O passo 5 é analisar os dividend yields. O que eu faço para analisar os dividend yields, pessoal? Normalmente, para analisar isso, eu gosto de vir aqui no site do Status Invest, tá? Então, eu venho aqui no site do Status Invest e vou em FIIs. E apresenta esse quadro aqui para selecionar para fazer um filtro, né? Primeira coisa que eu faço é vir aqui no segmento de shoppings mesmo. Shoppings. Aí o que eu sempre seleciono é uma gestão ativa. Eu coloco como número de cotistas um que tenha mais de 20 mil cotistas, tá? E liquidez média diária, ele tem que ter no mínimo 200 mil de liquidez média diária. Aí eu coloco ele aqui, certo? Então só apareceram esses. Aí eu ordeno aqui do maior para o menor. Aí quando você vê aqui, ó, 10.27, 10.13, 9.78, 9.40. Se você for analisar aqui na média, ele está abaixo da média do setor, né? Tem outros fundos aqui que pagam melhor do que ele em termos de dividend yield. Então, quando a gente analisa aqui esse primeiro passo aqui, que é, estão condizentes com o mercado? Não, eles estão levemente abaixo da média do mercado, tá bom? São sustentáveis ao longo do tempo? Eu coloquei sim. Então vai ficar dessa maneira. Então a minha avaliação aqui é que analisando os dividend yield eles estão abaixo, tá? Eu coloquei aqui como reprovado. Mas aí você pode discordar, você fala, poxa Vitor, 9.4 para um fundo de tijolo é bom, tal, eu discordo da sua avaliação. Então você vem aqui e coloca como aprovado nesse passo e parte para o próximo. Isso aqui é apenas uma ideia em que se você seguir esses 10 passos, você vai ter uma excelente avaliação de um fundo imobiliário que vai te dar muita substância para você tomar a decisão de investir nele ou não, beleza? Vamos analisar agora o passo 6, que é índices de vacância, inquilinos e contratos. Ele possui baixa vacância, tá, pessoal? Eu considero o limite máximo, assim, 15%, porém acima de 10% eu já ligo o alerta. A vacância dele hoje está em 5%, considerando todos os ativos do portfólio. E de onde que eu tirei essa informação? Eu tirei do próprio relatório deles aqui, ó. O fundo encerrou o mês com uma vacância de cerca de 6% em relação à área bruta locável própria, desconsiderando o Shopping Parque Sul, e de cerca de 5% considerando todos os ativos do portfólio, tá? Então você vê aqui que está bem tranquilo a vacância deles. Então, eu vou considerar o passo 6 como um passo aprovado, índices de vacância, inquilinos e contratos. Indo agora para o passo 7, que é liquidez e número de cotistas. Por que esse passo é importante, pessoal? Se você investiu num ativo, o que você precisa é ter a tranquilidade que quando você precisar vender, você vai conseguir vender sem perder dinheiro, entende? Então isso é muito importante. Liquidez. A liquidez deles está em aproximadamente 3,4 milhões e o número de cotistas 136 mil. Esses aqui são dados que eu tirei do Status Invest. Então no passo 7, liquidez e número de cotistas, a avaliação é que ele está aprovado, ok? Vamos analisar também o preço. O preço, pessoal, eu gosto de analisar sempre duas coisas, o PVP e o valor justo pelo modelo de Gordon. Se você quiser, tem um vídeo meu que explica aqui no YouTube, quando você terminar de ver esse, coloca lá no YouTube na barra de pesquisa Vitor Faustino, modelo de Gordon, que eu ensino direitinho e faço até um exemplo para vocês, tá? Porém, o preço justo calculado é de R$ 89,39, enquanto a cotação está em R$ 108,20. Logo, no momento atual, ele é bom para compra.
E eu vou demonstrar aqui como que eu fiz esse cálculo, tá, pessoal? Eu coloco as informações dele aqui, tá? Como ele é um fundo de tijolo, eu preciso considerar o seguinte, o dividend yield dele com o seu concorrente. Qual que é o seu concorrente? É o Tesouro IPCA+. O IPCA+, o MU+, hoje ele está em 6,37, o IPCA em 3,93, ou seja, o custo de oportunidade seu está em 10,30. Então eu coloco aqui a média de dividendos pagos nos últimos 12 meses de 7,27, certo? Está aqui o rendimento médio dos últimos 5 anos, corrigindo os últimos 5 anos. O custo de capital, que é 10,30, e o dividendo, o crescimento do dividendo que eu espero. Eu espero um crescimento de dividendo de 2%. Então eu chego 7,27 mais 2% é 7,42. E aí eu chego num preço teto, seguindo essa fórmula aqui, de 89,39. Contudo, o preço atual está em 108,20. Então ele está caro, ele está fora do preço. E eu só faço aqui esse passo o passo 8, preço, eu só valido ele quando ele está aprovado aqui e está aprovado aqui. Como ele está aprovado só com PVP abaixo de 1, então eu vou colocar aqui como reprovado, porque ele está acima do preço justo pelo modelo de Gordon, tudo bem? E analisando o preço 9, as subscrições foram acima do valor patrimonial. Por que eu olho muito isso, pessoal? Porque se um fundo ele repetidamente faz subscrição abaixo do valor patrimonial, você é diluído e você fica levando a tarraqueta, fica só perdendo dinheiro. Então, quando a gente analisa aqui, pessoal, o Fundo Imobiliário MAL 11 já fez 5 subscrições ao todo, sendo a última em 2023. Eu achei informações das últimas 3. A terceira, ele fez uma subscrição de 97,49 e o valor patrimonial estava 109,60. A quarta, ele fez uma subscrição de 107,92 e o valor patrimonial estava 108. Indo para a análise da quinta emissão, ela foi feita em 2023 e o valor anunciado por cota foi de 119,50 e o valor patrimonial foi de 119,31. Aí sim eles fizeram certo, eles fizeram uma emissão acima do valor patrimonial. Então, pessoal, como das analisadas tem mais abaixo do valor patrimonial do que acima, eu vou considerar como esse passo aqui das subscrições foram acima do valor patrimonial como reprovado, tá bom? E analisando o passo 10, retorno gerado ao acionista. Pessoal, o que eu gosto de comparar? Eu comparo com o CDI, com o IFIX, o IPCA e o IDIV. E quando a gente vai aqui, o site preferido que eu gosto de utilizar é o site do Investidor 10, tá? E quando você vai aqui, ele dá esse quadro para você comparar essas informações. Eu gosto de colocar 5 anos, então essa linha vermelha é o MAL 11, ok? O CDI, que é o equivalente ao Tesouro Selic ali, ele bate. O IPCA, que é a inflação, ele bate. O IBOV, que é o índice das ações, ele bate. O índice de Small Caps, SMLL, bate. O IFIX, ele bate. O IDIV, ele bate também. Então, é um fundo que você for analisar a performance dele dos últimos 5 anos, ele bate praticamente tudo, tá, pessoal? Ele não vai bater o VVB11, porque aí são as ações dos Estados Unidos. Aí, a gente, como país emergente, querer se comparar com eles não dá. Mas aqui a gente bateu tudo, pessoal. Então, é um fundo que performa muito bem, tá? E aí, voltando aqui para nossa apresentação, retorno gerado ao acionista aprovado e... fazendo um resumão aqui, como que ficou, né, pessoal? O total aqui desses passos. Indiferente teve 1 passo, aprovado teve 6 passos e reprovado teve 3 passos. Ah, Vitor, quer dizer então que agora é melhor investir nesse fundo? Não, pessoal. Quer dizer que agora você tem... Olha só esse fluxograma aqui, esse gráfico. Você tem aqui informações completas para você tomar a sua decisão. Agora você é um conhecedor do MAL 11. Você conhece os principais aspectos dele, tá? E o que pode ajudar você a investir ou não nele, você pode entrar aqui no site do RI, eles colocam aqui algumas coisas para você levar em consideração. Por exemplo, eles colocam aqui no fundo qual que é a estratégia deles. Ó, a tese de investimento é um momento favorável, porque estamos em um momento de corte das taxas de juros e retomada econômica, tá certo. O Banco Central, na última agora, ele interrompeu o corte, mas
levando em consideração que já estamos em junho e que no ano que vem é um novo presidente do Banco Central que o Lula escolheu, vai ter diminuição das taxas de juros, a tendência, né? E com isso vai ter uma valorização dos fundos imobiliários. Eles falam que tem ativos estratégicos, consolidação do setor, que é um setor muito competitivo e fragmentado, eles têm expertise de gestão, né? Equipe de gestão altamente qualificada com foco no setor imobiliário, disso aí é verdade, pelos números deles, eles são grandes. Posicionamento de mercado. Então aqui tem mais informações que te dão ainda mais embasamento para investir nesse fundo imobiliário, tá, pessoal? Então, você vendo aqui esses 10 passos, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comente o fundo imobiliário que você gostaria de ver uma análise. Talvez eu já fiz no passado e você queira uma análise atualizada, coloca aí que eu vou ler e vou preparar essa análise aí, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.